Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 até o verso 33. Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33. A gente vai ler o que você acabou de cantar, ok? Você acabou de cantar essa passagem bíblica que diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. João vai nos dizer que, de uma maneira mais clara, no capítulo 6, que essa distância já era de 5 a 6 quilômetros de distância. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Se você dá uma olhadinha para o texto anterior, você vai ver que uma agenda e uma ação ministerial extremamente pesada tinha acabado de acontecer. É aquele momento da multiplicação de pães e peixes, onde tem ali por volta de 5.000 pessoas famintas, depois de um dia ouvindo Jesus, e ele começa a agir, abençoando, não deixando com que essas pessoas fossem despedidas de estômago vazio. Ele multiplica os pães e os peixes, e ele começa a se despedir dessa turma. Então é uma tarefa pesada o que ele está fazendo. Imagine só, ele pegando na mão de um, dando até logo para outro, abraçando a criança, dizendo vai com Deus, e ele está fazendo aquele negócio de despedir as pessoas da sua grande reunião. E à medida que ele vai se despedindo, ele percebe, quem sabe, a pressa dos discípulos, e fala: pode ir, pode soltar o barco, pode continuar caminhando, e a gente daqui a pouco se encontra. O que acontece é que, além desse processo de despedida ser longo, ele decide ter um tempo de oração. E se você olha para o Evangelho de Lucas, com um pouco de cuidado, você vai perceber que o tempo todo Lucas está nos relatando que, antes de grandes desafios ministeriais na caminhada de Jesus, ele sempre tira um tempo para estar com Deus, para estar sozinho.
É interessante isso. Você vai lendo o Evangelho de Lucas e você percebe ele se retirando para orar. E o acontecimento posterior desse momento de oração é algo assim de encher os olhos, de deixar a gente com uma admiração profunda. A gente não esperava aquilo. E ele vai orar e passa algumas horas sozinho, nos mostrando que os grandes desafios da vida só podem ser experimentados, vividos e superados a partir de uma vida de oração intencional. Que a gente não consegue experimentar dessa visitação de Deus diante de momentos difíceis e delicados, experimentar do sobrenatural do Senhor e de uma visitação diferente, se a gente não está guardando o nosso coração num processo de oração e de vida com o Senhor. Essa importância da gente entender a preciosidade da nossa vida aos pés do Senhor. Se Ele orava, quanto mais a gente. E eu quero lhe fazer uma pergunta: como está a sua vida de oração? Como tem sido a sua agenda? Como é o seu dia diante dos grandes desafios, dilemas e problemas que você tem enfrentado? E depois desse tempo, ele diz: agora é o momento de me encontrar com os discípulos. E uma distância de 5, 6 quilômetros separa Jesus do barco. Mas isso é um momento de intensa tempestade, de ventos bravos. E ele vem, e eles olham para aquela figura, e quem sabe alguns mitos surgem na cabeça dos discípulos. Eles dizem um para o outro: é um fantasma? Será que alguém, uma assombração, a morte está chegando até a gente? O que está acontecendo? Não é só mais as ondas que deixam esses discípulos apavorados, mas é a presença sobrenatural de Jesus caminhando, surfando sobre um mar bravo. As ondas vêm e percebe aquela figura vindo de forma extraordinária. E eles, tomados pelo medo, começaram a gritar. Homens gritando apavorados agora, dizendo: já não bastava esse barco afundar, agora essa figura chegando. E quando ele percebe o estado da alma e do coração dos discípulos, não só tomados de medo pelas ondas bravas que estão arremessando o barco de um lado para o outro, ele dá uma palavra dizendo: fiquem calmos, tranquilizem o coração, porque sou eu. E aí eles começam a respirar, eles começam a tranquilizar, dizendo: 2 problemas foram resolvidos, porque já não é um fantasma, então esse problema já está resolvido. Mais do que isso, se ele está vivo, ele também tem poder sobre esse negócio todo que está tomando conta das nossas energias. E nesse despertar dos olhos para ver Jesus, alguém que tem uma coragem muito grande, uma coragem curta, mas é grande, é mais do que os outros. Enquanto todo mundo se esconde no barco, ele pelo menos tem a coragem de andar. Ele vai afundar, mas é o único que tem coragem de colocar o pé na onda. Vou falar: já que é você mesmo, não custa nada pedir, né? Já está tudo aí, você já está andando, a coisa já está resolvida para o seu lado. Deixa eu também experimentar desse negócio. Deixa eu ir aí pertinho de você. Deixa eu dar uma corrida. Os 2 primeiros surfistas do universo, né? Pedro e Jesus, Jesus e Pedro, pegando onda por sobre as águas. E Pedro fala: tá bom, meu amigo, pode vir. Aí ele coloca o pé. A hora que ele percebe que um milagre acontece, homem pesadão, mas o negócio não afunda, coloca um, coloca outro. Não, esse negócio é legal, hein? E os olhos dele estão em Jesus o tempo todo, e ele está olhando, de repente ele dá uma piscada, ele percebe que o mar é bravo. E a hora
olha para fundo, olha que ele olha para as ondas, ele afunda. Começa a beber um bocado de água. Aí Jesus chega até ele, pega pela mão e fala: amigo, você tem fé, mas ainda é pequena. Por que você parou de olhar para mim? Que negócio que é esse? Por que você não entendeu? Agora, o que isso tem a nos ensinar? Que essa história tem a nos ensinar que provavelmente a gente não vai viver isso daqui. Isso daqui não vai acontecer com a minha vida nunca. Nem vou tentar. Você está louco? Nunca vou andar por sobre as águas. É um acontecimento único na vida de um homem, mas eu não consigo ver esse negócio se repetir. Então, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com as turbulências da vida, com as tempestades da vida. E com esse Cristo que nos chama ao mesmo tempo que se aproxima. E quando Ele chama, Ele está nos convidando para um lugar seguro. E esse lugar seguro é experimentado porque Ele está se aproximando e porque Ele está chamando. Ninguém consegue fazer ou trazer segurança para a sua própria vida a partir da força dos seus pés, da sua capacidade. Todo mundo que encontra um lugar seguro para pisar e para viver, encontrou porque de alguma forma ele se aproximou e de alguma forma ele chamou. O lugar seguro não é no barco. O lugar seguro é o ambiente que ele proporciona para a gente pisar. Enquanto todos os discípulos estão compreendendo segurança a partir de estar no barco, existe um que está compreendendo segurança a partir de uma palavra que faz com que o Cristo se aproxime dele e ele se aproxime do Cristo. Então, onde é o lugar mais seguro da terra? É o lugar que ele mandou a gente pisar. O ambiente que ele mandou a gente viver. A história que ele mandou a gente experimentar. O lugar mais seguro não é a partir do entendimento humano que a gente tem de segurança. A segurança para esses homens não era chegar alguém ali e dar um coletinho salva-vida para cada um, dizendo: pode ficar tranquilo, que aqui está tudo certo. Não era alguém jogar a âncora, falar bem assim. Não, o lugar mais seguro era o ambiente onde o convite de Jesus se estabelecia e a aproximação de Jesus era uma realidade. Quando você pensa em ambiente seguro para a sua vida, o que vem à sua mente? Quando você pensa em proporcionar uma segurança para a sua família, qual é esse ambiente que passa pela sua mente? Qual é a fotografia? Qual é o quadro desenhado? O que você entende por segurança? A segurança está em viver num ambiente construído a partir da palavra do Cristo. E é nesse ambiente que eu vivo a vida, que eu coloco os meus pés, que eu descanso a minha família, que eu descanso o meu futuro, que eu descanso a minha ansiedade. A aproximação de Jesus e a palavra de Jesus que traz segurança para a gente diante das tempestades da vida. Amém? É nessa palavra que eu guardo o coração e é nessa presença que eu repouso a minha história. O texto nos fala que eles estavam lutando, exaustos. Tem hora que sobreviver ou lutar diante dos desafios é um processo extremamente cansativo, de exaustão. O texto vai nos dizendo que eles estavam exaustos e dizendo: a vida acabou. É esse ambiente que a vida proporciona para a gente diante das tempestades, dos problemas. Não um ambiente de exaustão, não chega de vez em quando o final do dia. E você se joga num sofá exausto pelos problemas, pelas pressões, pelos desafios, pelas perguntas sem respostas.
Nós estamos vivendo um mês que é chamado Setembro Amarelo, onde inúmeras pessoas estão exaustas, desistiram de lutar, têm a coragem de provocar a sua própria morte, porque viver pode ser sinônimo de exaustão. Quem sabe essa semana foi a semana das bravas ondas, não é? De vez em quando ela acontece diante de um diagnóstico de um médico. Na hora que a vida está uma calmaria, uma tranquilidade boa. Mas aí você senta na frente de um médico, ele abre o exame e a tempestade vem. Na hora que é olhando nos olhos do patrão, ele olha para você, está tudo calmo, parece que a vida segue o seu caminho. Ele diz, a crise pegou, companheiro. E daqui para frente, fim da linha. E o mar começa a se agitar diante dos seus olhos. Tem hora que há esse sentimento de tristeza, de ansiedade, solidão. Não tem nada errado para fora de você, mas dentro de você está uma tempestade, um negócio que fica o tempo todo, ondas agitadas. Onde eu encontro segurança na vida, eu encontro nessa relação que vai se aproximando. Desse Cristo que vem caminhando sobre as ondas e vai me convidando para pisar no ambiente e na segurança da sua palavra. Que me convida para perto dele. A segurança não está quando as ondas se acalmam, mas na palavra que eu confio, na presença que chega, que se aproxima, que me toca. A segunda coisa que me chama a atenção e retrata a nossa vulnerabilidade é quando Pedro, eu gosto muito dele, ele desce do barco. No verso 29 diz que andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aquela coisa, aquela sensação extraordinária. Mas ele repara o vento. Ele olha para as tempestades. E a hora que ele faz isso, isso daqui não é a gente. A gente sai daqui surfando sobre as tempestades da vida. Com o coração cheio, explodindo. Mas chega segunda-feira, 3 horas da tarde, a gente repara a onda e a gente começa a afundar. Essa jornada entre fé e dúvida, coragem e medo, onde o sobrenatural é uma realidade, ao mesmo tempo o natural está aí diante dos nossos olhos. A gente é assim. A graça de Deus se aperfeiçoando em meio às nossas fraquezas, o poder de Deus se manifestando na nossa vulnerabilidade, na nossa insegurança, na nossa falta de fé. A gente de vez em quando está correndo sobre a tempestade, mas de vez em quando uma marolinha faz a gente cair em lágrimas, desabar, desistir de tudo. A gente não consegue entender esse coração que oscila, que Tiago vai definir como gente carregada de paixões, que tem variação de mudança, que acorda de um jeito, à tarde está de outro, e à noite dorme de um outro jeito, que passa um mês explodindo em fé, mas o outro mês tem um processo de afundar e beber água e estender as mãos e dizer, me salva. Porque a gente vai reparando a palavra de Deus, confiando na sua presença, mas sempre tem um olharzinho para as ondas. Deus vai nos permitindo experimentar do seu cuidado. A beleza de viver e andar com Jesus é que Ele não nos permite afundar diante da nossa incredulidade. Ele não permite a gente perecer quando nos falta fé.
A gente não paga o preço da incredulidade, porque quando a gente afunda, nos toma pela sua mão. Ele nos tira da nossa incerteza, da nossa dúvida, da nossa insegurança. Ele olha nos nossos olhos e fala: por que você foi afundar? E aí a gente fala: é porque eu vivo nessa caminhada o tempo todo que olha para o Senhor, olha para a sua palavra, crendo que o Senhor diz ao mesmo tempo. Os meus olhos humanos, pessimistas, o tempo todo, dá uma piscadinha para a onda. Eu quero demais parar de olhar para ela, mas sinceramente tem dia que ela é brava demais. Tem dia que a notícia não é que eu desejava, então o Senhor me perdoa porque eu reparo as ondas. Não é assim? Ou você nunca dá uma reparadinha na onda? Quem sabe os seus olhos estão só nela, né? De vez em quando você já está afogadíssimo, bebendo água, dizendo, pode chamar o SAMU, já não basta mais me tirar daqui, tem que me ficar a boca de tanta água que eu estou bebendo. Porque a gente vive reparando a situação que é maior do que a gente. A gente vive reparando aquilo que está nos destruindo. E a gente precisa cuidar do coração. Agora no 31, Mateus vai nos dizer que prontamente Jesus, essa coisa da sua natureza, né? A natureza pronta de socorro. Ele não fica analisando, fazendo ali um processo de avaliação teológica, espiritual de Pedro, construindo um sermão para dar para ele. Diz, a hora que afundou, ele prontamente coloca a mão. Essa natureza amorosa de Cristo em nos socorrer diante das tempestades da vida. Ele sempre terá um caminho seguro diante das ondas da vida. Jesus sempre terá um caminho seguro diante das tempestades que você enfrenta. E a natureza de Jesus estará sempre pronta a tirar você daquilo que você não foi capaz de suportar. Porque ele não está simplesmente fazendo algo por você, ele está fazendo algo em você. Então tem hora que afundar faz parte daquilo que você precisa compreender. Que ele te socorre quando você está carregado de fé. Mas ele te socorre também quando a sua fé se acaba. Quando você já não tem mais condição de crer. O socorro dele não é para a gente que está carregado de coragem, dizendo, pode chamar a gente para caminhar que a gente vai. Mas o socorro dele é para a gente também que está dizendo bem assim, eu não tenho mais condições de ficar de pé. O socorro é para a gente que está carregado de fé e que anda sobre as ondas, mas é para a gente também que já afundou na vida. Sabe, eu estou falando com gente aqui nessa noite, está carregando aí um resquício de fé. Você não consegue, você está tão seduzido pelas tempestades, pelos problemas da vida, que você só fica nele, você está dizendo, eu não consigo acreditar que pode ser diferente a vida. Mas o socorro é para a gente que está dizendo, estou andando, mas é para a gente que já afundou. E as palavras dele diante do desespero de Pedro são extraordinárias. Ele diz o seguinte, coragem, amigo. Coragem para enfrentar a vida. Coragem diante dos grandes problemas e grandes dilemas, dos grandes vendavais que você já enfrentou e que você enfrentará. Tenha firmeza diante das situações que a vida vai provocar. Não tenha medo. Depois o profeta vai dizer, né? Não temas, porque eu te ajudo, te tomo pela mão direita,
te levanto. Se você passar pelo fogo, ele não arde em ti. Se você passar pelos rios, eles não te afogam. Se você passar por qualquer tipo de problema, eles não vão te destruir. Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? E essa ajuda não está baseada na minha resposta grandiosa de fé. Essa ajuda está baseada em quem Ele é, na sua natureza. Quando eu leio esse texto, eu percebo aqui, quem sabe é um grande sorriso em Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, ô homem de pequena fé, por que você vive esse dilema entre crer e duvidar? Porque a gente é assim. Tem semana que eu acordo carregado de fé, contagiante, aquela coisa, não é otimismo, não é confissão positiva, é uma certeza do poder da palavra e da presença. Mas tem dia que a gente sente que não vai dar, o coração está vazio, a gente fica com medo. Ou você não tem medo? Medo do futuro? Medo do amanhã? Mas ele está aí para isso. Existirá sempre um caminho seguro, construído por Jesus, em meio às tempestades da vida. E se você está caminhando sobre as ondas, se isso tem sido o seu momento de fé, que coisa linda. Isso é resultado da sua graça, da sua palavra e da sua presença. Mas se por algum motivo os seus pés estão como chumbos, levando você a afundar, existe uma mão dele sobre a sua vida dizendo, tranquilize-se, eu estou aqui. Já estou perto, não sou um fantasma. E aí para a gente orar, o verso 33 diz que os que estavam no barco começaram a adorar, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aqui está a razão de todas as coisas da vida. Aqui está a razão dessa tempestade, dessa experiência de um homem andando sobre as ondas, correndo ao encontro do seu mestre. É produzir no coração do homem adoração e glorificação ao Senhor. O fim último do homem é adorar e glorificar e gozar do Senhor eternamente. A razão disso tudo aqui não era simplesmente dar uma experiência, uma sensação gostosa para Pedro. Ele andar e poder contar isso para todo mundo, enquanto todo mundo ia dar uma olhadinha para ele, um sorrisinho de lado, falar, afundou. Ele falou bem assim, mas eu andei. Não é? Afundou, companheiro. Não teve condição, mas eu andei. Não era dar uma sensação boa. Não era mostrar simplesmente o poder de Jesus nos socorrendo quando a gente afunda. Não era só acalmar vento e mar e mostrar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Depois você vai ver Mateus dizendo que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Toda autoridade, tudo está debaixo dos pés de Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não existe sequer 1 centímetro da terra que Ele não tenha poder e autoridade sobre todas as coisas. Tudo está sobre a autoridade de Jesus. Era simplesmente para mostrar o seu poder e autoridade? Não. Mais do que isso. Era para que homens medrosos, inconstantes, vulneráveis, compreendessem a razão de todas as coisas, que é adorar e glorificar ao Senhor para todo sempre. Então as tempestades da vida, os problemas da vida têm como finalidade nos mostrar quem é a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa força,
onde está canalizado o nosso amor, a nossa vida e a nossa história. Paulo vai estabelecer depois uma consciência mais plena sobre isso, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que todas as coisas são essas? Se você olhar os versos anteriores, você vai perceber melhor todas as situações adversas da vida. Ele está dizendo, e todas essas coisas cooperam para o seu bem. Todas as adversidades, os problemas, os enfrentamentos, a sua vulnerabilidade, os seus medos, os seus temores, o dia que você anda por sobre as ondas, o dia que você afunda diante de reparar as ondas bravas ao seu lado, todas essas coisas cooperam para o seu bem, porque a finalidade disso é que você olhe para Ele e o reconheça como o Senhor da história. Todos adoraram. E adoraram quando andaram sobre as ondas. Adoraram porque afundaram diante das ondas. Adoraram depois do medo da morte, da exaustão, de lutar por sobreviver. Depois de tudo isso, eles adoraram. Amém? A razão de tudo que você está vivendo, de todos os problemas que você está experimentando, de todas as coisas que você está ainda diluindo no seu coração, ainda tentando compreender. A razão última dessas coisas é que você adore o Senhor e o glorifique para sempre. Amém? O lugar mais seguro da terra é o lugar onde a palavra e a presença de Deus está. O ambiente seguro que Jesus proporciona para a gente diante das tempestades da vida é um ambiente onde a sua presença se aproxima e a sua palavra empenhada sobre a realidade que a gente vai viver. O lugar mais seguro da terra é nesse ambiente onde a nossa vulnerabilidade não se torna o meio pelo qual Deus nos responde. Não é porque a gente crê demais ou a gente crê de maneira mínima que Ele age. Ele age porque Ele é um Deus que age através das nossas fraquezas. Ele age quando a gente, carregado de fé, enfrenta os problemas da vida de peito aberto, dizendo que você e Deus vence tudo. Mas Ele age também quando a gente não tem coragem de abrir a porta do quarto e sair de casa. Onde o nosso destino naquele dia é a nossa cama e o sono. Nessas duas realidades Ele está presente. Ele não está convidando homens fortes, robustos, carregados de fé, onde Ele fica lá da eternidade aplaudindo a gente, mostrando que a gente é bonzão, que a gente está fazendo a coisa acontecer. Não. Ele está agindo por intermédio desses homens que andam sobre as ondas e estão com uma força extraordinária, olhando para Ele e para a sua palavra, mas Ele olha para aquela pessoa que os olhos o tempo todo estão direcionados para as tempestades da vida. Nas tempestades a gente experimenta de uma mão que socorre, uma mão que nos puxa. Não é a gente que consegue socorro a partir da nossa habilidade de lidar com as ondas, é Ele, pela sua natureza, que vai nos socorrendo. E a gente compreender toda a nossa história, conjunto de todas as coisas, todos os problemas, acontecimentos, coisas boas e coisas ruins, colocando em mim na consciência e no coração um homem e uma mulher que fica de joelhos diante dele e diz: Tu és o Senhor da vida. Quando tudo vai bem, Tu és o Senhor da vida. Quando as coisas fogem do meu controle, Tu és o Senhor da vida. Quando as notícias indesejadas chegam, Tu és o Senhor de todas as notícias. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, quando as coisas vão bem, quando as coisas não vão bem. Quando eu estou pleno em saúde, mas quando a enfermidade chega. Quando eu estou sorrindo, Tu és o Senhor, mas quando as lágrimas chegam, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Quando eu estou prosperando, Tu és o Senhor da minha prosperidade, mas quando as portas se fecham, o Senhor também é Senhor sobre as situações que eu não compreendo. Tu és o Senhor sobre as tempestades da vida e haverá sempre um caminho aberto pelo Senhor diante das dificuldades.
Amém?